que é o fluxograma? Muitas vezes se entende de um formato, muitas vezes se entende de outro formato. Na verdade, pessoal, o fluxograma, ele existe para simplificar a vida do gestor da qualidade. Então, ele é uma das ferramentas, das principais ferramentas da qualidade, que é colocado para fazer a chamada visualização de etapas e para entender todo o processo produtivo de uma forma clara e de uma forma objetiva. Esse é um grande ponto, pessoal. Nós precisamos entender o seguinte: quando está sendo falado em visualização, é justamente que eu consiga, a partir de um fluxograma, entender a lógica por trás daquela sequência de etapas que está sendo posta para aquele processo em si. Isso tem que ficar claro, inclusive para você que está assistindo esse vídeo, que entenda. Tem que as outras pessoas, elas não necessitam, o fluxograma, como se diz, que ser o meu fluxograma mais ótimo, seria aquele que as pessoas, elas pegariam o fluxograma, um operador, ou qualquer pessoa da gestão em si, e ele entenderia toda a sequência que aquele processo tem naquele momento em si, tá? Então esse é o principal ponto aqui que nós precisamos colocar. Agora, um outro elemento, pessoal, que é extremamente importante também, é que o fluxograma ele serve para facilitar a identificação de gargalos. Então, quando eu estou mapeando um processo, eu estou organizando uma estratégia de etapas produtivas para o desenvolvimento de um produto, desde, por exemplo, uma matéria-prima, passando todo pelos elementos de produção e chegando ao final num produto acabado em si. O que eu tenho? A identificação de gargalos. Eu posso, dado o meu mapeamento, dada a minha utilização do processo em si, para identificar gargalos ou elementos problemáticos na minha produção em si. E isso é muito importante porque ela serve, essa identificação, para oportunidades de melhoria. Então, eu preciso estar atento como gestor a todo momento para identificar oportunidades de melhoria na minha produção em si. Tá? Então, isso você tem que ficar muito claro. Isso. Eu utilizo um fluxograma não somente para identificar as etapas do processo produtivo, mas para, além disso, uma oportunidade de melhoria. Um outro ponto também que ele serve para auxiliar na comunicação entre equipes e áreas diferentes da organização. Por quê? Porque se eu tenho mapeado toda a minha estratégia produtiva, todos os elementos que compõem o fluxograma, o que vai acontecer? Que todas as áreas, tendo as suas estratégias mapeadas, identificadas, do seu processo produtivo, o que eu consigo é fazer intercalar todos os cronogramas ou todas as estratégias, todos os fluxogramas das equipes em si. Muitas vezes eu posso verificar redundâncias, para eliminar redundâncias, eu posso verificar alguma eventual demanda que eu tenho ou alguma área que ela poderia ser compartilhada entre equipes. Então, muitas vezes não é necessário eu ter 3 áreas ou, por exemplo, 3 elementos de almoxarifado no meu processo, no meu fluxograma em si ou numa etapa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso repensar essa estratégia em si. Muitas vezes tem uma operação de solda, muitas vezes tem uma operação de recebimento de matéria-prima e várias áreas. Então, eu posso pensar o que é melhor naquele momento. Daqui a pouco eu posso fazer uma redução de áreas, unificação, simplificação de áreas, eliminação de algum ponto crítico naquele elemento que eu estou analisando em si. Um outro elemento é que ele serve como base para análise, para padronização e otimização de processo. Aquilo que eu já tinha dito antes sobre a otimização, mas um ponto que nos chama a atenção é a padronização dos processos. Então, toda a nossa companhia, a nossa equipe, enfim, o ambiente industrial que você está pensando utilizar o fluxograma, eu posso utilizar como uma base de padronização. Então, isso aqui eu vou utilizar quando eu colocar elementos de fluxograma que ele atenda a certos padrões técnicos para isso. Tá? Então, nós vamos ver sobre os padrões técnicos mais à frente, mas só para entender sobre essa padronização em si. Tá? Então, isso é o porquê estudar o fluxograma. Mas nós precisamos entender justamente o que é o fluxograma. Tá? Então, o fluxograma, pessoal, tem uma ISO que trabalha isso, a 5807, e ela diz que o fluxograma ele é uma representação gráfica de um processo. Isso tem que ficar muito claro para nós, é uma representação gráfica de um processo. Então, sempre lembrando que toda
Toda empresa ela tem um processo, tá? Desde o recebimento de alguma coisa, uma transformação, ou seja, uma entrada, um processamento e uma entrega, uma saída. Então, isso eu posso representar graficamente. E é o que se chama de processo em si, tá? Que transforma uma entrada em uma saída. E aí, eu vou utilizar nessas estratégias que utiliza símbolos e linhas de conexão para mostrar a sequência de etapas ou atividades e as relações entre elas. Um outro ponto, além dele ser uma representação gráfica, ele tem que exibir a sequência de etapas. Tá? Então, a sequência, qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira e assim sucessivamente. Por quê? Porque numa estrutura empresarial, eu preciso ter essas atividades, essas relações, essas etapas muito bem definidas. Quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira e assim sucessivamente, tá? O segundo ponto do que é o fluxograma é que ele é uma ferramenta de comunicação visual. Então, quando nós estamos trabalhando, por exemplo, aplicando outras ferramentas, outras metodologias, por exemplo, eu estou utilizando a produção enxuta, o Lean Manufacturing e outras, lembrando, sempre uma ideia de comunicação visual, de ser fácil, de ter o que se chama de gestão à vista, em si, gestão visual. Então, o fluxograma ele serve para atender um desses elementos, que é da gestão à vista em si. Por quê? Porque ele ajuda a comunicar processos, sistemas e procedimentos de maneira clara e compreensível. Agora, um outro ponto do que é um fluxograma, que é ele é colocado como modelo de um processo estruturado. E aí, o que é isso? Por quê? Porque ele vai representar graficamente todas essas decisões e fluxos de informações, fluxos de materiais também. Se você pensar numa parte de gestão do planejamento de recursos materiais, MRP em si, você pode também colocar nessa linha, não só de informações, mas de materiais também. E pensando no mapeamento de fluxo de valor, fluxo de material, fluxo de informação, então você tem esses elementos aqui, fornecendo uma visão estruturada e lógica. E aí o que nós temos? Então, um fluxograma é uma representação gráfica de um processo, que é uma ferramenta visual que vai ajudar a comunicar esses processos, fornecendo uma visão estruturada e lógica da sequência, ou dessas etapas e das relações entre elas. Então, nós conseguindo entender essa gama de conceitos aqui, ou do que é um fluxograma, eu trouxe três lugares aqui, uma de norma e outras conceitos em geral em si, nós conseguimos entender que o fluxograma é uma representação gráfica deste nosso processo em si, tá? E aí, pessoal, muitas vezes se tem, aqui para nós finalizar esse nosso ponto inicial de definição de fluxograma, o que é um fluxograma em si, você pode às vezes encontrar em outros lugares livros, vídeos, materiais, muitas vezes em elementos das próprias equipes. Vamos fazer ali, muitas vezes não se fala no fluxograma, mas se fala, por exemplo, carta de fluxo de processo, fluxo de análise de processo, gráfico de processamento, gráfico de sequência ou os flowcharts em inglês, tá? Então, todos eles é a mesma coisa. Então, tudo é fluxograma em si, mas pode ser colocado uma denominação diferente, uma denominação mais comum naquele ambiente em si. Mas o princípio, a estrutura, o conceito, a descrição, os padrões utilizados são todos os mesmos, tá? Então, só para ficar claro nesse elemento aqui, tá, pessoal? Então, finalizado esse nosso primeiro ponto aqui do que é o fluxograma, nós fechamos aqui esse vídeo e te vejo no próximo. Um grande abraço! Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre tipos de fluxogramas, características, diferenças e usos práticos. Por aqui, professor Felipe Molinar, e aí nós vamos seguir nessa nossa estrutura falando sobre esses tipos de fluxogramas. Nós temos pelo menos 6 grandes modelos ou tipos que eu posso pensar de utilização de fluxograma, pessoal. O primeiro deles é o chamado fluxograma vertical ou o padrão ANSI, tá? Ou que é também denominado diagrama de processo. Esse é o principal elemento aqui. Então, quando eu estou falando em diagrama de processo, eu vou pensar num diagrama vertical, tá? Nesse principal ponto. Então, são nomenclaturas aqui, mas para a mesma questão de um fluxograma vertical. Um segundo tipo que nós vamos abordar é o fluxograma
no modelo horizontal ou funcional, tá? Ou modelo swing lane aqui, tá? O terceiro ponto é o fluxograma sintético, depois fluxograma de blocos ou fluxograma modelo linear, o fluxograma de esqueleto e um fluxograma que ele é justamente um fluxograma posto aqui, mas ele é muito abordado na estratégia para quem utiliza do Lean Manufacturing, tá? Então, para quem utiliza produção enxuta, é um fluxograma muito proposto, muito utilizado de mapeamento do fluxo de valor. Pessoal, vamos lá para o primeiro, então, fluxograma vertical. O que ele é, pessoal? Tá? Esse é um ponto chave, nós precisamos entender. Não é justamente, eu não posso pegar um pedaço de um fluxograma vertical, um horizontal, um mapeamento fluxo-valor e fazer tudo uma salada de fruta que vai dar certo. Eu preciso ter a minha reflexão no sentido de entender o que eu quero com aquele fluxograma em si. Por quê? Porque cada um tem uma estratégia, ele tem um certo tipo de uso, ele tem um certo tipo de restrição para colocar em prática ele. Então, quando se fala em fluxograma vertical, o que eu tenho? É por lógica, uma orientação vertical de cima para baixo com as etapas do processo disposta nessa estrutura, ou seja, de cima para baixo. E por que eu estou utilizando isso? Porque ele usa as chamadas colunas verticais em si padronizadas para representar o curso dessas atividades. E aí eu tenho, por que ele é o padrão ANSI, que é o, vamos dizer assim, proposto pelo Instituto Americano de Normalização. Tá? Então, o que eu tenho? Esta é a grande representação, pessoal, do fluxograma vertical. Tá? Esse é o ponto em si. O que nós temos aqui? Claro, tem vários outros modelos em si, eu já deixei ele preenchido como uma forma de exemplo para aqui que você tenha, mas eu tenho o seguinte, pessoal. Então, o que é o fluxograma? Claro, eu estou colocando aqui uma estrutura de cabeçalho. Tá? Esse aqui seria um cabeçalho de interpretação em si. Tá? E aí, claro, você pode colocar mais informações, você pode colocar menos informações, você pode não colocar nada aqui tá? No cabeçalho, deixar sem. Faça como aquilo é adequado para o seu contexto industrial, para o seu contexto de processo produtivo em si. Mas o que nós vamos fazer aqui? Ó? Quais são pelo menos os elementos básicos que compõem o fluxograma vertical? O primeiro deles, e sempre lembrando dos princípios de enumeração e todos mais, eu sugiro fortemente que você coloque o que se chama de sequência das atividades que você está desenvolvendo, tá? Então, eu tenho uma sequência em si, tá? Então, aqui nesse exemplo, tá? De 1 a 10, eu preenchi, por lógico, de 1 a 5, pelo menos para nós ter esse exemplo em si. Então, eu tenho a sequência. O primeiro ponto para iniciar é um exemplo aqui de trocar o cartucho da impressora, algo extremamente simples, tá? Então, o primeiro, pegar o cartucho no almoxarifado. O que eu faço, pessoal? Você veja aqui, ó, que eu tenho uma segunda, eu tenho a primeira, uma coluna que é a sequência, e eu tenho uma segunda coluna que é o que se chama de descrição da atividade, ou descrição da tarefa em si, tá? Descrição da atividade ou tarefa, aí vai depender do modelo estratégico que você tem lá na sua empresa, qual é o desdobramento em si de macrofase, fase, atividade e tarefa, tá? Então vai depender tudo desse ponto aí, qual é essa parte. Aqui, pessoal, então por isso eu deixei só a descrição em si, tá? A segunda coluna. A terceira coluna, que é a distância, e a quarta coluna, que é o tempo. O que nós temos, pessoal? E também um elemento que você pode deixar aqui como opcional. Eu só trouxe para nós discutirmos isso, mas é um elemento opcional, que são colocados para fazer uma otimização, para colocar, muitas vezes, quando você tem lá no Lean, aquelas atividades que agregam valor, aquelas atividades que agregam, que não agregam valor, mas são necessárias, e aquelas atividades que justamente não agregam valor. Então, eu posso avaliar isso, qual é o tempo, qual é a distância que está sendo proposto para a execução daquela tarefa em si. Então, serve para isso, a distância e o tempo, tá? Então, tem esse ponto. Depois, a próxima coluna aqui, e aí subdividida em 5 colunas menores em si,
é a chamada, o tipo de atividade. Então eu tenho a descrição da atividade, aqui nesse ponto 2, e depois eu tenho o tipo de atividade. E aí dentro dessa nossa estratégia, como nós estamos utilizando um padrão para isso, e aí por isso a importância de nós entendermos o que é um padrão em si, de fluxograma que nós estamos utilizando aqui, ele é dividido em 5 bloquinhos de atividades. O primeiro dele é o que se chama de análise, eu deixei em cima aqui, por isso a questão do cabeçalho, que é importante, a análise ou operação em si, depois um tipo de transporte, depois uma espera, uma inspeção ou uma execução e um estoque em si. E aí o que eu vou fazer nessa minha estratégia? Eu vou deixar aqui nesse meu elemento de tipo de atividade cada uma delas de forma visual. E aí você deve estar pensando, nossa, por que de forma visual em si? Porque sempre lembrando, pessoal, o fluxograma, ele tem a base, a origem dele no elemento visual. Então eu tenho que usar esse ponto visual para entender essa minha estratégia. Porque o que é mais fácil para o operador. Tem algumas, o fluxograma vertical que eu, inclusive, se coloca em todos os pontos aqui o que é cada um deles. Então vai sendo desenhado aqui a estratégia em si, e aí vai sendo marcado um X em cima, tá? Então, para aquela sequência em si. Mas você pode deixar nesse formato aqui, como está posto aqui esse tipo de atividade, para também não há problema nenhum. E depois a última coluna, também opcional, aqui nesse caso, assim como distância e o tempo, que é a coluna de observações, ou uma nota, ou qualquer elemento que você possa colocar aqui nesse ponto. E tudo isso aqui, pessoal, tá? Tudo isso aqui eu vou ter, então, vamos fazer uma leitura, sequência. Primeiro, pegar o cartucho no almoxarifado. Ele leva para essa descrição da tarefa, ele faz a distância de 40 metros, 5 minutos. Então, qual é a atividade aqui? É de transporte, e somente transporte. E qual é a observação? Que isso tudo, esse 40 metros, tá? É ida e volta, e o tempo de 5 minutos, ida e volta. E aí o que eu tenho aqui, pessoal? Não registrei os demais, por uma questão lógica, retirar o cartucho, colocar, fazer teste e colocar o cartucho no lixo. Talvez o cartucho no lixo pudesse dar ali um meio metro, alguma coisa assim, mas não ia fazer muita diferença em relação aos 40. Então eu tenho o total de 40 metros de distância, tenho o tempo aqui colocado em todas elas, eu acho que daí fica melhor, somados 11 minutos aqui, e aí o que eu vou ter nesse ponto? A distribuição de cada uma delas. Então, qual que foi as tarefas ou foram as atividades em si que me geraram maior acúmulo? A primeira delas, na verdade as duas primeiras aqui, foi a análise de operação e o transporte, com 40% cada uma. E depois a outra, que é 20% de espera. E aí, a partir disso, pessoal, eu começo a propor elementos de visualização. Eu começo a propor, lembra a ideia de que era de melhoria de processo, a ideia de otimização, de análise de fluxos em geral, é justamente esse ponto, que é a parte de atividades. Então, eu começo a propor ou fazer uma limpeza aqui para ficar melhor, para que você pelo menos entenda mais facilmente isso, que é, agora eu começo a propor nesse ponto do tipo de atividade. O que será extremamente importante que eu faça tal atividade, essa segunda, a terceira, eu não posso simplificar, não posso otimizar elas. Será que ele tem que ficar a 40, 20 metros para ir, 20 metros para retornar? Ele precisa perder todo esse tempo, 5 minutos em si. Eu não poderia ter um almoxarifado local, colocar esse cartucho junto à impressora para não ter todo esse tempo em si, esses 5 minutos aqui, se eu tivesse reduzido ele para 1 minuto, então eu já teria aí menos tempo em geral. Então tudo isso eu posso começar a pensar na minha estratégia de fluxograma, e aí eu começo a ver as operações que são gargalo em si, tá? Então eu começo a enxergar esses pontos, mas em geral, pessoal, tá? Para não alongar esse ponto, esse é um exemplo de fluxograma vertical, tá? Então só para nós entendermos ele aqui. Agora,
Aqui eu deixo as descrições, né? Então se você tem qualquer dúvida pode parar o vídeo e fazer essa leitura aqui que você tenha, tá? O próximo, pessoal, é o que se chama de fluxograma horizontal. Tá? O que é o fluxograma horizontal, pessoal? O fluxograma horizontal é aquele que, lógico, diferente do vertical, ele segue uma orientação horizontal com as etapas do processo dispostas da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita. Então, você veja o anterior era de cima para baixo em si, este aqui é da esquerda para a direita, tá? Só para nós entendermos isso. Ou seja, eu vou utilizando o que se chama de faixas ou de piscinas ou muitas vezes de raias para entender essa minha estratégias aqui para representar diferentes entidades envolvidas no meu processo. E aí eu tenho o seguinte, ó, se eu lembrando, eu começo da esquerda para a direita por questão lógico, né, pessoal? De cima para baixo aqui. Então, o que eu tenho? Por exemplo, tenho estoque, tenho compra, tenho finanças, pagamentos. Isso aqui, pessoal, tá? Só para ter uma base, são aquilo que foi colocado, são as faixas, são as piscinas, vamos dizer assim, as raias. Então, que eu vou colocando nessa minha estratégia. Então começa no estoque, pedido de compra, aí eu vou baixando do estoque ali para compras, daí em compras eu vou colocando para checagem do pedido, procede assim, eu vou andando nessa minha estratégia, sempre lembrando que é ele colocado da esquerda para a direita. Então tem toda essa estratégia aqui de entendimento em geral. Aí esse é o fluxograma horizontal. Aí você vai ter que fazer a sua comparação. É importante eu utilizar o fluxograma horizontal ou eu posso utilizar o fluxograma no modelo vertical? Daí você vai ter que avaliar isso, o que é melhor naquele ponto em si. Porque no fluxograma vertical, o que eu tenho? No fluxograma vertical eu tenho um elemento, aqui é uma operação, aqui é um estoque, aqui é um transporte, aqui eu tenho mais por áreas, eu estou separando por áreas na minha empresa, um pouquinho diferente do modelo anterior. Posso fazer a utilização daqueles elementos gráficos anteriores? Posso, mas por onde que eu enxergo isso? Pelos ícones aqui, tá? Então, por esses pontinhos, aqui são todos retângulos em si, tá? Tem alguns pontos aqui de decisão em si, mas eu tenho essa minha estrutura em si para utilizar, tá? Então, fluxograma horizontal, basicamente, esse é um exemplo em si. Um outro, pessoal, é o que você chama de fluxograma sintético. Ele é colocado, pessoal, à base dessa parte do princípio de simplificação. Então, qual que é? O fluxograma sintético, ele é uma que se chama representação de alto nível, tá? O fluxograma sintético é alto nível. O que quer dizer esse alto nível, pessoal? Tá? Ele quer dizer o seguinte, que eu não detalho as etapas do fluxograma. Eu só coloco ela de uma forma geral, de uma forma mais macro, ou seja, de uma forma que eu tenha somente uma análise básica. Eu vou dizer, eu coloco aqui para você também, uma análise mais superficial do processo, para ver se vale a pena partir para um detalhamento, se vale a pena eu seguir adiante isso. Muitas vezes é usado o fluxograma sintético, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, é mais para mim entender o processo, para fazer aquele que se chama aquele rascunho inicial, para mim ir ver o que eu posso realmente melhorar. Eu vou apostar numa estrutura de um BPMN, eu vou adotar uma estrutura de um VSM, eu vou partir para... Qual é o modelo? Eu vou partir para um fluxograma vertical, para um horizontal, deixa eu entender esse processo. Então, eu posso utilizar um fluxograma mais sintético. Esse é um ponto que muitos dos processos, por exemplo, você está trabalhando, mapeando um processo, entendendo ele, e aí você quer um fluxograma, pelo menos uma parte inicial, começa pelo fluxograma mais sintético. Uma coisa mais básica, uma coisa mais macro, mais de início, para que eu possa pelo menos ter o sentimento daquela sequência em si. Tá? Então, o fluxograma sintético é justamente isso. Pouco texto, uma estrutura muito mais resumida, uma estrutura mais reduzida
também, tá? Então, só para nós deixar esse registro do fluxograma sintético em si, tá? O próximo, pessoal, é o que se chama de fluxograma de blocos, tá? Então, o fluxograma de blocos, ele é justamente colocado numa representação um pouquinho mais simplificada em si, onde as etapas, ou atividades ou tarefas, as etapas em si daquela atividade ou as etapas daquela tarefa, eles são representados por blocos de textos ou formas geométricas ligados por setas, tá? Então, esse é o ponto do diagrama do fluxograma de blocos, melhor dizendo, e ele é colocado muito no contexto das empresas para instruções de trabalhos, procedimento operacional padrão e outros elementos, instruções de fabricação, ordens de fabricação e tudo mais aí, claro, guardadas suas devidas proporções nesse ponto, mas eu posso utilizar diagrama de blocos em si. Então aqui é uma estrutura, por exemplo, você está utilizando uma parte de, vamos colocar lá, recebimento de material ou de matéria-prima no almoxarifado, eu posso utilizar o diagrama de blocos nessa parte, tá? Então o que eu tenho? Lembrando da numeração, vamos lá, ó, por exemplo, chegada dos bens, conferir a matéria-prima, então se ela apresenta boa qualidade, então vamos colocar como que não, então devolução dos bens, tá? Aí o que eu tenho? Ou por outro lado, então vou seguindo 5, 6, 7, e aí está correto, e aí eu vou seguindo até o envio para o setor solicitante. Isso aqui, pessoal, é uma estrutura de fluxograma de blocos. Por quê? Porque eu tenho uma estratégia, você nota que ela não está tão detalhada assim, e ela não representa aquela sequência, isso aqui é um transporte, aqui é uma inspeção, ou qualquer coisa nesse ponto, mas eu tenho uma estrutura de começar num ponto, então eu tenho um ponto de início, eu tenho um ponto de fim. Isso é o importante, pessoal. Eu preciso ter no meu fluxograma esse ponto de início e de fim para entender essa estratégia aqui que eu estou colocando em si, tá? Então esse é o diagrama, o fluxograma de blocos em si. Um outro ponto, pessoal, e aí já chegando mais no final aqui das nossas estratégias aqui, é o fluxograma de esqueleto. Muitas vezes não é tão utilizado, assim, não é muito falado em si, ou principalmente assim no meio industrial, mas no industrial seria o modelo mais vertical colocado para fazer. Mas o fluxograma de esqueleto também, pelo menos para nós se ter essa estrutura, inclui ele apenas símbolos e linhas principais, tá? Sem muito detalhe, e ele se serve mais assim de informações indiretas relacionadas ao processo, tá? E ele permite visualizar qual é o tipo de documento que deve ser consultado, tá? E o que será obtido. Então é justamente essa estratégia aqui, por exemplo, a representação do recebimento de um requisitante em si, tá? Então tem uma requisição de algum tipo de material em si, tá? Então eu vou fazendo nessa minha estratégia. Ele é um pouco mais confuso, vamos dizer assim, do que os demais, mas ele tem as suas estratégias para aquelas empresas que gostariam de utilizar. Frequentemente eu não recomendo utilizar no ambiente industrial essa estratégia aqui, tá? Não é uma estratégia que eu uso nos meus trabalhos profissionais em si, tá? Eu acho que ela é um pouco mais confusa, mas cada um utiliza aquilo que acha por bem no seu contexto. Só fica a representação do exemplo de um fluxograma no modelo esqueleto em si. Então já o nome já entrega tudo, ele é bem sequinho, ele é bem condensado, ele é bem enxuto nessas partes aqui, tá? E muitas vezes ele é até um pouco confuso de entender esses processos em si, tá? Então precisa uma anotação específica nesses pontos aí. E aí o último, pessoal, para nós finalizarmos mesmo aqui, nós, por lógico, não vamos entrar em detalhamentos em relação a esse tipo de fluxograma, ele só fica como uma nota geral. Inclusive eu tenho cursos, eu tenho vídeos somente sobre o mapeamento do fluxo de valor em si, tá? O mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta poderosíssima do Lean Manufacturing, tá? Se você quiser entender ela, eu fortemente recomendo a utilização do mapeamento do fluxo de valor, mas que se entenda o espírito da ferramenta em si, tá? Não é
que ela seja uma ferramenta, eu vou dizer, nessa sequência que eu coloquei aqui, pessoal, não é que a primeira é a pior e a última é a melhor, tá? Não tem um ranking aqui de ferramentas em si, ou de estruturas para construção do fluxograma em si, tá? De tipos de fluxograma. Isso não quer dizer absolutamente nada. Eu só estou colocando elas para dizer quais são os principais grupos ou tipos de fluxogramas existentes atualmente. Tá? Então, o fluxograma, que é o mapeamento do fluxo de valor em si, é uma estrutura que é colocada para melhoria dos processos em manufatura. Identificar lá, ele identifica o fluxo de valor, identifica o fluxo de materiais e ele serve para eliminar desperdícios. Então eu posso utilizar muito Kaizen, eu posso utilizar outras ferramentas, treinamentos dos operadores, eu posso utilizar uma série de itens, a parte de tempo de ciclo de cada operador, o lead time, eu posso fazer as estruturas, muitas vezes uma produção empurrada, pensar já num mapa futuro, numa produção puxada em si, então fazendo essa modificação em si, saindo do estado atual para um estado futuro no mapeamento de valor. Estou entrando um pouquinho aqui, pessoal, não se assuste nesses termos em si, tá? Por quê? Porque o mapeamento do fluxo de valor é um bloco em separado, é um bloco, eu vou dizer assim, que é um departamento em separado na estrutura do fluxo de valor. Tá? Então, se a sua empresa não utiliza o mapeamento do fluxo de valor, eu não vou dizer que não tem problema em si, tá? Mas eu fortemente recomendo que a sua empresa utilize, principalmente se ela tem no ambiente industrial. Aí sim, tá? No setor industrial mesmo, metal mecânico, eu faço a forte recomendação que a sua indústria, o seu gestor aprenda e compreenda e compartilhe o mapeamento do fluxo de valor, porque além dele, de ferramentas, de tempo produtivo, de ferramentas de melhoria, Kaizen, TPM e outras que eu posso utilizar, vou também pensar em ferramentas de 5S, eu vou pensar em várias outras pequenas ferramentas que eu vou acrescentar na minha transição de ferramenta de mapeamento do valor do estado atual para o estado futuro. E aí, esse é o grande fluxo de valor. Tá? Esse é o grande elemento que eu vou agregar lá, que é o valor pro cliente em si. Tá? Então, só para fechar, essa seria uma representação. Você vê que ela é um pouquinho diferente, ela não é um mapeamento em si, uma estrutura de fluxos em si, ela tem todo um entendimento por trás aqui, tá? Não vou aqui entrar mais nesses pontos, mas pelo menos para você entender que existe também o mapeamento do fluxo de valor como um tipo de fluxograma para trabalhar, tá, pessoal? Então fica aqui, fechamos esse nosso vídeo sobre essa parte de tipos de fluxogramas e nos vemos nos próximos vídeos aí, pessoal. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, por aqui professor Felipe Molinar, e nesse vídeo nós vamos falar sobre notações e símbolos, ou seja, os ícones, como representar de forma padronizada o seu fluxograma em si. E por que isso é importante, pessoal? Tá? É extremamente importante que nós entendamos isso, precisamos compreender esses elementos para não ter uma mistura em tipos de notação em si. E aí, o que quer dizer esse mistura? Que eu vou utilizar elementos, por exemplo, a notação do Instituto Americano de Padronização, com o BPMN, ou o ML, ou o IDEF, ou o EPC, ou outros modelos aí que se tem, tá, pessoal? Tem vários outros modelos, eu trago pelo menos aqui 5 de tipos de notação para nós entendermos. Aí fica a critério da sua empresa, aquilo que é melhor para ela naquele momento em si de utilização do fluxograma, tá? O primeiro deles é a notação ANSI, que talvez seja a principal, a mais utilizada, a mais comum aí, mas não se descarta a segunda também, tá? A BPMN é uma ferramenta poderosíssima aí para a modelagem de processos de negócios em si.
E aí, vamos começar pela primeira, pessoal. O que é a anotação? Ela segue as convenções, né, do Instituto de Padronização Americano, usa-se simbologia ou ícones simples, retângulo para processo, losangos para decisões, elipses para início e fim, e assim sucessivamente. Para todo, na verdade, todo tipo de processo, pessoal. Todo tipo de processo de negócio eu posso representar pela anotação, a NSI, tá? Todos os elementos em si. Então, eu tenho aqui, ó, pessoal, uma variedade, e isso aqui, antes de seguir, pessoal, o que é importante? É importante que nós saibamos que não é necessário decorar isso aqui. Tá? Não é necessário decorar. Claro, um que o outro, um elemento de decisão, por exemplo, aqui, ó, pelo menos nessa estrutura eu preciso saber, tá? Bom, aqui tem uma decisão no meio, tá? Então tem algum ponto aí, pelo menos, ou no terminal em si, tá? Então, ó, tem um ponto de início, um ponto de término de alguma coisa, tá? Então, mas pelo menos para ter essa estratégia em si. E aí, o que que nós temos? Essa questão não é necessário eu fazer, decorar todos esses títulos e símbolos em geral, mas pelo menos alguns conhecimentos básicos são importantes. Então, tenho lá o terminal para ponto de início e fim de algum tipo de fluxo, processamento, que é para operação manual, documento, relatórios, emissão, decisão para pôr elementos pré-definidos aqui, para microcomputadores, entrada e saída de dados em geral, para arquivo definitivo, para a parte de arquivo provisório, tá? Então eu vou tendo esses pontos em si. Lembrando, pessoal, você tem qualquer dúvida, quer fazer uma leitura melhor desses pontos, para o vídeo, faz a leitura desses elementos, tá? Por quê? Porque segue para outros pontos, por exemplo, para fluxo de processo, então tem as setas aí que indicam o fluxo de informação e de operações em geral. Tenho também os conectores de fluxo, tá? De mesma página, conector de página fluxo, teleprocessamento, os elementos de atenção para possibilidades de falha e racionalização no meu fluxograma, e também tenho aqueles para volumes em geral, para fita magnética, para disco, para informações adicionais. Claro, pessoal, tem muitas modificações no meio ou acréscimos aqui que se foram colocados ao longo do tempo, mas eu estou mantendo a padronização mais original em si, tá? Então, só para você ter essa base em geral aqui. Primeiro, fechado esse primeiro, pessoal, o segundo é o Business Process Model Notation, tá? Então, o que que ele é? Ele é uma anotação de modelo de processo de negócios em si, de business, tá? Então, o que que ele tem, pessoal? Uma anotação complexa que é projetada para modelar de processo de negócio, que ele vai lá, objetos de fluxo, de conexão, de artefatos, de raias, que se diz, e aí eu tenho todos esses pontos aqui. Por exemplo, objetos de fluxo, os elementos, as atividades, os gateways, objetos de conexão, fluxos de sequência, fluxos de mensagem, de associação em si, os swim lanes, os pool e os lane, tá? E artefatos, objetos de dados, grupo, anotações em geral, tá? Então, eu tenho todos esses elementos aqui. E aí, se tem, pessoal, aqui é uma representação que se tem todas elas, é uma estrutura de fluxograma poderosíssimo, que é muito utilizado, tá? Por quê? Porque eu consigo ir separando também por raias. Então eu vou colocando, eu posso pensar essas raias, pessoal, tá? Eu posso pensar essas raias como certos departamentos, tá? Então eu tenho um departamento, eu tenho um setor, ou eu tenho uma reunião de pontos importantes naquela estratégia, por exemplo, o setor de qualidade, o setor de engenharia, o setor de recebimento de materiais, o setor de conferimento de materiais, expedição de materiais, ou um cliente em si, tá? Então eu tenho toda essa estratégia e vai depender aquilo que se tem no contexto empresarial, por exemplo, de uma macrofase, depois de uma fase, depois para uma atividade e depois para uma tarefa, tá? Macrofase, fase, atividade e tarefa, que eu posso ir representando, pessoal, justamente nesses pontos aqui, ó. Então, aqui seria uma tarefa, aqui seria uma atividade, então falta
eu posso colocar uma fase e posso colocar também uma macro fase. Eu tenho o quê? O meu contexto de processos na minha empresa representados pela linguagem BPMN. Tá? Então, eu posso pensar isso aqui se eu quiser colocar. Claro que vai ficar. Não é um trabalho fácil de ser feito, eu preciso de muita atenção, eu preciso de muita parceria, de muita colaboração e compartilhamento de informações, mas é um trabalho glorioso no sentido de avaliar como o meu contexto empresarial ele está representado por meio de um fluxograma. E aí o que acontece, pessoal? Acontece que eu vou avaliar como melhorar o meu processo. Esse é o ponto. Como é que eu vou otimizar o meu processo? Como é que eu vou entregar valor para o meu cliente se eu tenho o meu processo mapeado, eu tenho o meu processo adequado, estruturado? Tá? Então esse é o ponto que eu posso entender dessa minha estratégia. E aí eu posso, claro, tem softwares que eu posso utilizar para o BPMN aqui para pensar nisso, tá? Mas fica, se a tua empresa, por exemplo, a tua empresa ela não tem isso, um fluxograma estruturado, fica o desafio para que você organize a sua estratégia, organize os seus pensamentos em fluxogramas, processos em si, e isso vai te servir muito melhor. E aí você vai ver, por exemplo, uma parte de redundâncias de atividades, redundâncias de tarefas, ou tarefas sombras, tarefas compartilhadas, que muitas vezes elas não pareciam ser compartilhadas, mas elas são compartilhadas. E aí eu vou ter pontos de melhorias. Daqui a pouco eu vou ver que eu desenvolvia algo na minha empresa e não sabia que aquilo não estava documentado em si, e aí surge um ponto de acréscimo. Então tudo isso vai servir, pessoal, vai servir para que eu entenda o BPMN em si. Tá? É uma linguagem, claro, precisa de um certo estudo, precisa de um certo tempo, de um detalhamento dos ícones, entendimento dos ícones, das linhas, das conexões em si, entradas, saídas, mas ele é uma linguagem muito boa mesmo para essa parte de fluxograma em si. Uma terceira, pessoal, a UML é uma linguagem muito utilizada, mas já para engenharia de software em si, tá? Que ela inclui então diagrama de classe, de sequência, de atividades em si, e ela, claro, não só software, mas design de sistemas em si. Então ela tem as suas estruturas de representação. Não vou detalhar sobre ela aqui. Ela é um pouquinho, pelo menos eu trago para chamar a atenção, para colocar em prática ela aqui, para saber que existe ela, mas no elemento ferramentas da qualidade, que é o objetivo desse nosso vídeo, ele muitas vezes não é uma estrutura típica, vamos dizer assim, para fluxograma em si. Tá? A próxima, aí sim, o IDEF. O IDEF é uma ferramenta extremamente utilizada também, tá? Depois do BPMN, na verdade, a NSI e o BPMN, o IDEF é uma ferramenta poderosíssima, tá? Que tem uma chamada família de notações que estende do 0 ao 14, IDEF 0 ao IDEF 14, que ele tem aplicações específicas, inclui vários métodos em si. Tá? Então, não vou entrar aqui no IDEF 0, IDEF 1, IDEF 3, o que é em si, mas só destacando que para processos e os seus fluxos em si, eu posso utilizar o IDEF 3. Tá? Então, IDEF 3. O IDEF 0, mais para modelagem funcional, processos de negócios, atividades, decisões, sistema de organização em si. Tá? Então, tem esse ponto aqui. E ela é muito utilizada na área de engenharia de sistemas, tá? e modelagem de processos, por exemplo, gestão e desenho de produto. E aí, um modelo funcional, uma modelagem, uma metodologia para a área de gestão do desenho de produtos. Tá? Então, eu posso pensar no IDEF. Posso pensar nessa estratégia aqui como uma modelagem de processos em si e utilizar esse tipo
essa estrutura de modelagem do IDEF em si. Tá? Então ele tem várias aplicações para descrever formalmente um processo, quando o processo é muito complexo, e outros métodos eles são muitas vezes ficam simples em si, tá? Para tornar um diagrama um pouquinho mais simples, talvez bacana de pensar quando houver um tempo hábil para trabalhar em entender e produzir uma descrição completa e correta do processo. Tá? Então eu posso pensar na estratégia do IDEF em si. Principais componentes, pessoal, a mesma questão dos demais. Não faço toda a estrutura, mas tenho, por exemplo, o retângulo, certo? Entrando na parte superior do retângulo, na parte inferior, na parte esquerda, na parte direita, e os nós em si, tá? E só pelo menos você ter esse tempo aqui de reflexão do IDEF em si. Então eu tenho aqui os tipos de conexão, muito utilizado também na área que eu já tinha abordado, na sequência de tarefas, na gestão de cronograma, na parte de atividades, no item gerenciamento de projetos em si. Então eu posso pensar essas estratégias, por exemplo, de início para fim. Aqui, tudo isso eu tenho esse ponto de entendimento, tá? Retorno de entrada e outros pontos aí, tá? E aí eu tenho um ponto também, pessoal, é o que se chama no IDEF aquelas estruturas de mais geral para o mais específico. O que quer dizer isso, pessoal? Tá? Quer dizer o seguinte, vamos imaginar aqui, eu tenho uma estratégia, se você já prestou atenção anteriormente, aquelas estratégias mais macro, ou seja, aquela macrofase que reúne fases, atividades e tarefas. Tá? Então, se eu expandir, se eu der um zoom naquele macro, eu vou ter aqui uma segunda camada que é uma fase. Então, eu tenho a macrofase, eu tenho a fase. Depois, se eu detalhar um bloco disso aqui, eu posso ter um grupo de atividades. E se eu detalhar isso aqui, eu posso ter um grupo de tarefas em si. Só para pelo menos ficar basicamente entendível isso. Então, eu tenho uma macrofase, se eu expandir ela, der um zoom ali, aparece as fases, depois as atividades, as tarefas, e assim sucessivamente. Tá? E isso aqui, pessoal, isso aqui é muito importante, mas como é fundamental para ser colocado em todas os meus elementos que eu vou querer entender como um processo ou um fluxograma em si. Tá? Então você vai ter que pensar na sua estratégia produtiva se o IDEF vai te atender. Essa padronização ela vai te atender, tá? Porque ela é uma padronização robusta em si, então você vai ter que ter corpo empresarial também, maturidade de gestão para utilizar, ou daqui a pouco você vai pensar em outras, por exemplo, o BPMN, que é uma linguagem, não que o BPMN seja fácil, pessoal, mas ele é uma linguagem, talvez, uma estrutura de representação do fluxograma mais interessante do que o IDEF. E aí você vai ter que fazer esse julgamento baseado em coletividade, em consensos, em acordos na sua gestão em si. E aí, o próximo que você tem, então, se eu tenho essa estrutura aqui, só para nós entendermos esses detalhes aqui de macrofase, fase, atividades e tarefas, então, dando um zoom aqui, só para você avaliar em si, eu tenho que entender toda essa minha sequência. Tá? Esse é o grande ponto. Eu tenho títulos, eu tenho números, o nó que está sendo trabalhado naquele ponto, tá? Nessa parte mais inferior, aqui o título, tenho o número, o sequenciamento, páginas e tudo mais para entender. Mas ele não deixa de cumprir os seus elementos de sequencialidade, de numeração em si, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Tá? Um outro, pessoal, é o EPC, a cadeia de processo aí dirigida, vamos dizer assim, por eventos em si. Tá? Então, o que ele tem, pessoal?
pelo lógico, ele tem as suas funções, ele tem os seus eventos, conexões e conectores que representam o fluxo de atividades em processos de negócio. Tá? Então, muito utilizado em processos e modelagens de fluxo de trabalho. E aí o EPC, pessoal, aqui a última parte nossa, aqui fechando também esse vídeo sobre os tipos de ícones, de símbolos, de padronizações para o fluxograma, ele representa essa estratégia. Por exemplo, o analista de vendas, a solicitação de relatórios, filtros, e aí vai passando para pessoas. Tu pode usar cores para destacar talvez áreas funcionais, gestão de pessoas, aqui a área de gestão de projetos, aqui a área de gestão de vendas, de produtos, a parte de manufatura e assim sucessivamente. Então tu pode pensar essa estratégia. Por quê, pessoal? Porque ele é baseado em eventos. O próprio nome dele aqui, o E, é de eventos em si. Então eu posso pensar nessa minha estratégia. Então, pessoal, finalizando aqui, espero que você tenha pelo menos dado uma atenção naquilo que é mais importante para a sua empresa utilizar, qual é o ponto essencial, qual o tipo de padronização ou de ícones que eu vou utilizar na minha empresa. E aí, a minha sugestão, ou é uma recomendação, uma forte recomendação, é que você escolha somente um modelo. Tá? Não mistura os modelos de padronização, pessoal. Tá? Não mistura as questões, o ML com o EPC. Não, a minha área é diferente das demais, então eu vou usar esse modelo. O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que essas áreas funcionais não vão conseguir se conversar, não vão conseguir ter, lembrando, uma agregação de valor para o cliente. Na verdade, uma empresa existe para isso. Tá? Então, eu tenho que agregar valor para o cliente. Se eu não tenho cliente, eu não tenho empresa em si. Então, a minha empresa precisa conversar internamente. Se internamente eu não consigo entender meus fluxogramas, imagina para o cliente em si. Tá? Então, só fica essa dica de usar um modelo, tá? Uma estratégia de símbolos ou de ícones para o meu processo de fluxograma, quando eu estou estabelecendo o fluxograma, tá, pessoal? Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinaro, e nesse vídeo nós vamos tratar sobre as regras de construção de fluxograma, ou seja, boas práticas para elaborar fluxogramas e nós não termos problemas de entendimento, para nós não termos problemas em geral na parte de construção, de pensar um fluxograma de uma forma mais, com uma maturidade de gestão em si. E o primeiro ponto, já sendo direto aqui, pessoal, tá? Sem rodeios na regra de construção do fluxograma, é que eu preciso, por lógico, pessoal, por lógico, é a definição do objetivo. Qual é o propósito e a metodologia de processo que eu vou estar apresentando ou representando em si? É um processo de recebimento de material? É um processo de estoque? É um processo produtivo? É um processo de entrega de algum tipo de produto para o meu cliente? O que é? Qual é o propósito disso? Tá? Então, esse é o ponto. Ou eu não quero nada disso, eu só quero pensar como eu melhoro o meu dia a dia lá no setor de fundição, de usinagem em geral. Então, eu vou fazer um macro, um fluxograma sintético em si. Então, eu preciso pensar isso. Esse é o meu ponto de definição de objetivo. Ou outro lado, pessoal, quero utilizar o mapeamento do fluxo de valor eu já tenho maturidade no Lean, mas eu quero avançar mais, eu quero avaliar o que eu posso melhorar, eu posso tirar um pouco, talvez, essa ideia de fluxos mais empurrados e pensar mais numa produção puxada em si. Como é que eu posso estabelecer essa estratégia? Então, esse é um objetivo. Tá? Esse é um objetivo. Então, fechado esse primeiro ponto do objetivo, que é essa estratégia minha, esse meu propósito, vou para a atividade 2, que é o essencial, pessoal, essencial, que é a identificação de qual é a minha notação padrão. Tá? Então, isso, pessoal, não pula etapas, tá? Mesmo para pessoas, muitas vezes, já tem experiência na construção de fluxogramas, a minha recomendação sempre é não pula etapas,
tá? Não pula etapas, principalmente da notação padrão. Porque eu não posso, pessoal, eu não posso, na construção do fluxograma, misturar símbolos ou misturar notações em si, tá? Isso vai te trazer um prejuízo muito grande de comunicação entre áreas funcionais. Então, não mistura as coisas, pessoal, tá? Não mistura. Usa uma notação, única notação para toda a empresa em si. Terceiro ponto, pessoal. Eu preciso pensar o meu fluxo principal. Qual é o fluxo que eu tenho na minha empresa? E do início ao fim, de entrada e saída, né? De porta a porta, como se diz. Tá? Então, isso aqui é importante. Eu preciso entender essa estratégia de fluxo, ou seja, a ideia lógica e cronológica. Então, lembrando, pessoal, por isso nós temos vários vídeos aqui gravados sobre o fluxograma. Não é justamente sair só vou colocar bolinha e retângulo e puxar setinha em tudo. Eu preciso entender a lógica, eu preciso entender a maturidade disso. Então, sequência lógica mais cronológica aqui, ou seja, qual é quem vem antes, quem vem depois aqui na minha estratégia em si. E aí, a partir disso, eu vou começar a pensar os símbolos adequados. Então, da minha anotação, eu vou puxar os símbolos. Eu vou colocar, e aí tu pode pensar também em numeração, tá? Organizar isso é importante. Já se você não quer pôr a numeração, não há problema, vamos dizer assim, mas ele fica muito mais maduro, ele fica muito mais fácil de compreender também numa lógica sequencial, tá? Fechado isso, quinto ponto, vou começar a conectar os símbolos, ou seja, por setas, por linhas de conexão para ligar todos esses símbolos. Depois, pessoal, um ponto extremamente importante quando nós estamos pensando aqui, e aí é justamente nesse vídeo que eu vou falar, estou falando em regras de construção do fluxograma, é a parte de descrição ou texto. Como é que eu represento, por exemplo, lá no meu retângulo, uma fala dentro? O que se tem sempre, inclusive por normativa, pessoal, é que eu vou iniciar sempre com um verbo no infinitivo. Então, fazer, descrever, executar, cortar, dobrar, pintar e assim sucessivamente. Por quê, pessoal? Porque ele é um verbo no infinitivo, ele te proporciona uma ação em si, tá? E esse é o ponto. Eu faço um fluxograma para ter uma ação, tá? Então, ele não pode ficar parado ali, ele tem que dar uma sequência. E aí, a descrição ou texto em verbos no infinitivo, então ele vai colocar essa estratégia de ação aqui para mim, tá? Então, esse é o ponto principal. Tento sempre colocar um verbo no infinitivo. De vez em quando, claro que não dá, mas é uma recomendação em si, tá? Próximo ponto, pessoal, evitar ramificações complexas. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que você já está utilizando um fluxograma para se livrar da baderna. E aí você coloca um fluxograma e aí polui mais ainda. Então, aí falta uma clareza de gestão. O que é uma clareza de gestão, pessoal? É eu entender o processo que eu estou trabalhando, a minha sequência lógica e cronológica de uma forma simples, de uma forma útil, de uma forma que vai agregar valor. E eu não vou ficar fazendo ramificações desnecessárias na minha tarefa, porque toda ramificação desnecessária, pessoal, aí lembra, não é no vídeo não é para isso, mas tudo que é desnecessário é pelo Lean Manufacturing, lá da produção enxuta, uma atividade que não agrega valor. E o que o Lean diz para uma atividade que não agrega valor, pessoal, e ela não é essencial, que eu tenho que eliminar ela. Então, o que eu faço? Ramificações complexas ou ramificações inúteis ou que não agregam valor, eu tenho que eliminar. Tá? Então, esse é o ponto em si. E aí, por quê? Porque eu vou deixar o meu fluxograma mais simples possível. Tá? Então, esse é um elemento. Número 7. O número 8, pessoal, mantenha a consistência. O que é consistência, pessoal? É eu escolher um tipo de simbologia e seguir até o final. Não misturar as questões de vários tipos de padronização para descrever fluxogramas em si. Então, se eu começo no modelo, eu acabo naquele modelo e uso para todo mundo.
Tá? Então, esse é a consistência em si. E depois tem, pessoal, alguns pontos específicos aqui no meio, pelo menos para detalhar para você, que é quais as entradas e saídas. Então, todos os símbolos devem possuir entradas, devem possuir saídas, exceto por questão lógica, aquele que é o término do fluxo, ou fluxo de página, ou informações adicionais em geral, tá? As representações que você tem e de termos de fluxo, quais são as opções possíveis. Aí, claro, tudo dependendo do modelo, do tipo de fluxograma que você vai estar utilizando aqui nessa sua estratégia. Conjunto de documentos. Então, por exemplo, aqui no modelo, o que vai ter? Deverão ser representados pela sobreposição de simbologia de documento, ou B, no caso de representar um grupo de documentos em que não há necessidade de identificá-los. Aí eu vou ter outro também, número de documentos ou número de vias, escrever o nome do documento na primeira vez que o documento aparece no processo e depois a sigla em si. Isso é importante, pessoal. Ou eu posso colocar como notas de rodapé, ou como uma lista de símbolos e de ícones do meu próprio fluxograma. Aí vai ficar a critério do tamanho do fluxograma, do tamanho da maturidade que a sua equipe tem, da compreensão. Muitas vezes é só aquele tipo, por exemplo, o uso lá, FEMEA, pessoal, tá? Para quem é da área industrial, todo mundo sabe o que é, ou o que é uma norma ISO, todo mundo sabe o que é. Então, muitas vezes eu posso colocar a descrição dela, ou o que significa, mas muitas vezes vai ficar a critério da estratégia da equipe em si. Por isso, a uniformidade ela é essencial nesse ponto. E aí, fechando aqui pelo menos esses 12 pontos, pessoal, ou 12 regras em si para a construção de fluxograma. Eu estou falando mais aqui para que você pelo menos entenda, não fique com dúvidas nesse ponto de regras de construção. Número 9, eu preciso revisar, preciso validar isso. E quando eu falo, pessoal, de validação, não é eu sentar, eu desenhei o fluxograma todo, não escutei ninguém e eu estou validando. Não é assim que funciona. Quando eu estou colocando um fluxograma, pessoal, eu preciso colocar as pessoas que estão no fluxograma. Tá? Esse é o ponto em si. Tá? Eu deixo aqui, acabei não falei antes, deixei para esse ponto, mas quando eu estou construindo um fluxograma, se tem muitos estudos em fluxograma que dizem que, na verdade, quem deveria construir o fluxograma é aquela pessoa, aquela equipe que executa aquele fluxograma em si. Por exemplo, o departamento de vendas. Então, deixa para o pessoal do departamento de vendas fazer o seu fluxograma que eles têm de vendas. O pessoal do departamento de engenharia. Então, o departamento de engenharia faz o seu fluxograma de engenharia. E assim, sucessivamente, cada um faz a sua estratégia em si. Mas o que se tem, pessoal? Também nenhum deles é dono, da verdade, do seu fluxograma. Por quê? Porque acontecem muitas redundâncias, aquelas tarefas, aqueles desdobramentos, lembrando macrofase, fase, atividades e tarefas, daqui a pouco tem coisa no meio ali que não era necessário, mas o pessoal criou por uma praxe, por uma prática. E aí eu posso pensar como gestor em si de fazer. E aí vem o benefício do fluxograma, por isso que ele existe para a otimização do processo. Eu vou lá e corto, olha, essa atividade aqui, no contexto de gestão tática ou gestão estratégica, nível tático ou estratégico não é importante. É uma atividade ou uma tarefa que ela não agrega valor e ela tem que ser eliminada aqui para nós não perdermos tempo. Então eu preciso validar ela com uma terceira parte, vamos dizer assim, uma terceira pessoa para fazer essa estrutura. Então eu vou fazer coletivo, vou desenvolver um fluxograma de forma coletiva, mas eu vou pensar nessas estratégias. É muito ruim, pessoal, a mesma pessoa que planeja o fluxograma é a mesma pessoa que monitora e controla e valida o fluxograma. Tá? Por quê? Porque a pessoa já está cega, ela não enxerga as atividades que você tem, as tarefas em si. Eu não vou nem falar o que agrega e o que não agrega valor em si, mas pelo menos para nós pensarmos nisso. Tá? Então, ela se fica cega naquilo. E aí essa atividade 9, de revisão e validação, ela é essencial para isso, para que eu possa otimizar
a minha estrutura de fluxograma, pessoal, tá? Então, fica atento a essa questão aqui. Regras de construção, fluxograma, não é você construir o fluxograma e agora a vida está ganha. Não, agora que começa a otimizar o meu processo produtivo em si. Seguindo, pessoal, número 10, documente regras de decisão. E o que é isso? Eu tenho que documentar os ícones, eu tenho que documentar os símbolos, como é que eu construí essa minha estrutura. E esse documento aqui, os blocos de decisão, as entradas, as saídas, o que é verdadeiro, o que é falso na minha estratégia. Ou seja, seria uma cartilha de funcionamento do meu fluxograma, para entender ele em si, tá? O fluxograma em si, para ninguém ter problema em si. Então, só para você avaliar essa número 10, ele também serve para validação. E aí, para você avaliar esses pontos, para você ter a maturidade e evoluir, lembrando dos ciclos PDCA, aqui no caso, PDCA e o SDCA, se eu faço o meu planejamento, eu também posso depois padronizar e assim sucessivamente, pessoal, para cada lado, eu padronizo, planejo, e assim eu vou seguindo a minha estrutura. Então, eu tenho que ter regras de decisão para isso. Um outro ponto, pessoal, é o que se chama de atualização regular do fluxograma. O fluxograma é importantíssimo no sentido, não existe fluxograma estático, tá? O que quer dizer isso? Um fluxograma tem que ser um documento vivo, que a todo momento eu tenho que estar pensando numa melhoria, numa otimização, talvez uma redução de uma certa etapa, num ponto que eu poderia melhorar. Então, isso serve, ele é um documento que tem que evoluir, é um documento que tem que dar a próxima etapa, tem que dar o próximo passo, ele tem que ser um documento que, eu sempre digo que ele é um documento vivo, ou seja, tem que estar em mutação, em constante transformação em si. Tá? Então, esse é o ponto, atualização regular, pessoal. Assim como qualquer coisa na empresa, muitas vezes você já deve ter visto aí procedimento operacional padrão ou instrução de trabalho que está lá guardada na gaveta e ninguém revisa, pessoal. Tá? O operador nem conhece que existia aquilo, a empresa nem sabe que se tem, e aí muitas vezes aqueles todos os problemas, né? Então, procedimento operacional padrão é um documento vivo, instrução de trabalho, documento vivo, fluxograma, um documento vivo também, tá? E por fim, pessoal, e não menos importante, eu preciso comunicar as pessoas, eu preciso envolver as pessoas e eu preciso treinar as pessoas nisso. Não que eu estou dizendo que para desenvolver o fluxograma todos daquele setor, daquela equipe, daquele departamento precisam participar da elaboração do fluxograma, mas eu preciso comunicar, eu preciso treinar as pessoas, tá? Os operadores, nível operacional, nível tático, eu preciso que eles saibam que o fluxograma, como é que as tarefas, as etapas, esse detalhamento que eu tenho no meu contexto empresarial, ele existe no mundo real. Tá? Não é só no mundo de papel ou no mundo ideal em si. Tá? Então, eu tenho que ter esse treinamento. E lembrando, pessoal, a mesma coisa que eu disse da atualização regular, que é um documento vivo e tem evolução, o treinamento é uma estrutura viva e ela tem também evolução. Tá? Então, só para deixar registrado isso aqui para você. Tá? Então, pessoal, dito tudo isso aqui nós fechamos a nossa parte de regras de construção de fluxograma. Qualquer dúvida, retorna o vídeo, assista de novo para entender todos esses pontos aqui de trabalho de regras de construção de fluxograma. Então, um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos, pessoal.